Olá, meus amados irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam comigo, com vocês hoje e sempre. A nossa reflexão de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Os versículos são o 17 até o 20. Diz assim a palavra de Deus: Não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado menino no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meus amados irmãos, meus amigos, que palavra linda e abençoada, né? O versículo 17, Jesus diz: Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Meus amados irmãos, a vinda de Cristo à Terra é um cumprimento da lei e dos profetas. Jesus está falando aqui da lei dos profetas, ele se refere não só à lei de Moisés, não só aos 10 mandamentos, mas como a todos os escritos que profetizaram a sua vinda. Então, em primeiro lugar, a vinda de Cristo é o cumprimento da lei. Mas Jesus também cumpriu a lei em sua totalidade, a lei cerimonial, que nós não precisamos mais cumpri-la, porque Jesus também cumpriu essa lei, né? Em segundo lugar, Jesus está dizendo aqui: em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aqui, meus amados irmãos, meus amigos, é a fidelidade de Deus para com a sua palavra. Jesus disse, Deus disse, e tudo que ele disse através dos profetas vai acontecer. Nada vai ficar sem que a palavra de Deus seja cumprida, sem que a palavra de Deus se cumpra. Por quê? Porque Deus é fiel a si mesmo, Deus é fiel à sua palavra, e a palavra de Deus ela é verdadeira. E quando Deus promete algo, ele cumpre o que ele prometeu. Mas, em terceiro lugar, aqui no versículo 19, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado menino no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, meus amados irmãos, os fariseus, eles colocavam muitas cargas nas costas das pessoas, né? E então tinha muitas coisas que as pessoas não poderiam cumprir. Diz a palavra de Deus, o próprio Jesus disse que eles colocavam coisas, cargas nas costas das pessoas que nem com o dedo mínimo eles poderiam ou queriam carregar. Então, aqui já fica para nós o ensinamento. Qual é o ensinamento? Que nós, ao pregarmos a palavra de Deus, temos que sermos fiéis à palavra. Nós precisamos pregar a palavra de Deus com fidelidade, nem aumentando e nem diminuindo o que ela diz. E o importante, o principal, além de pregar a palavra de Deus com fidelidade, além de ensinar a palavra de Deus com fidelidade, nós devemos observar, obedecer. É isso que Jesus está dizendo aqui na parte B do versículo. Aquele, porém, o porém aqui é um contraste com aqueles que violam a palavra de Deus, com aqueles que observam e obedecem à palavra. Ele diz aqui na parte B do versículo: porém, que os observar, aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino de Deus. Então, fica aqui essa mensagem para nós: pregar com fidelidade, observar, obedecer
e mostrar para as pessoas o que realmente é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Mas, em quarto lugar, aqui no versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Por que é que Jesus está dizendo isso? A justiça dos escribas e dos fariseus era uma justiça baseada em coisas exteriores. Era leis que tinham que se observar, mas a justiça deles era uma justiça exterior. Lembram que Jesus falou para eles? Vocês lavam ou limpam o exterior do copo, mas o interior continua sujo. Ou seja, a justiça dos fariseus era uma justiça hipócrita que era apenas para se mostrar para as pessoas. Eram apenas para as pessoas verem, mas o coração deles estava longe de Cristo. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que a nossa justiça deve ser não a justiça baseada em fatos exteriores, em obediência a leis exteriores, mas que a nossa justiça venha de dentro do nosso coração, que nós sejamos justos, que a nossa justiça venha de dentro para fora, não de fora para dentro. Nós devemos amar Deus e amar a Deus e adorar a Deus em espírito e em verdade. E esse amor que nós devemos devotar a Deus e aos nossos irmãos tem que ser um amor vindo de dentro do nosso coração. Então, meus amados irmãos, minhas irmãs, no que implica essa palavra para nós? Primeiro, com relação à fidelidade de Deus. Isso implica em bênçãos para nós. Jesus disse que nada do que está escrito vai passar sem se cumprir. Então, a palavra de Deus é fiel. Então, nós devemos nos apegar às promessas de Deus, como, por exemplo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus estão salvos, porque Deus já disse que aqueles que se voltarem para Cristo estarão salvos, não é? E o que é que nós podemos tirar de aplicação prática para nós aqui? Nós devemos sermos fiéis a Deus, sermos fiéis à palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus com fidelidade e buscar a observância, a obediência à palavra de Deus. Só assim nós seremos considerados filhos de Deus e seremos também co-herdeiros com Cristo no reino dos céus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam comigo e com vocês, hoje e sempre. Deus abençoe a todos.